Chuva. Gente boa, né? Agora sim apareceu o bonequinho pra mim fazer o convite. Todos? Aham. Chamou o Mirinda. Tem café? Obrigada. Mas eu tive que entrar direto. Nossa, já tá com 11. 11 pessoas. Uau. E aí foi um problema de tecnologia aqui nos Estados Unidos? Pois é. Bem convite. Fortinho, café. Foi forte isso. É brasileiro, né? Por isso, né? Eu fui lá no banco com a Fernanda para trocar um cheque, né? E tinha essa estatueta que eu estou mandando para uns amigos. Eu fui tirar foto, a mulher. Não pode tirar foto. Não, só vou tirar foto da estatueta para mandar para os amigos lá. Deu risada isso. Você não conhece a Branca Polanco, né? A esposa do Danilo Polanco. Os dois são psicólogos, são professores aqui. Entrando no jantar, estavam se divertindo. Ela levanta de manhã e vai direto procurar do dia. Bom dia, boa noite para vocês que estão assistindo aí. Só um minuto que a gente já dá início, tá? Uns pequenos probleminhas técnicos aqui comigo. Olá, Jorge, bom dia, tudo bom? Jorge Hanaya está nos assistindo. Miguel, buenos dias. Buenas noches no Japão. Olá, William. Olá, Marcos. Só um minuto. Descabelada. Eu aqui descabelada. Eu não percebo essas coisas. Nossa. Tô feio na foto. Recebeu, né? Recebi. Eu vou ter que iniciar, que eu não tô conseguindo colocar. Aqui, ó. Cidade lá embaixo. No alto da montanha aqui. Você não lembra essa foto? Ah, lembro. Faz tempo. Essa cidade eu nunca passei. 2 anos. E essa aqui você já viu? Não. Gostei. Dicas do tio Pianá. Essa eu já vi. É isso aqui, então? Não tô conseguindo. Eu vou virar. Vem mais pra cá. Isso. Pegar o fundo. Boa noite, pessoal. Vocês que estão nos assistindo, eu vou dar aqui início à transmissão. Hoje eu tô com convidados mais que especiais aqui.
uma questão de um pouquinho de tempo, daqui a pouco eu consigo colocar o pessoal do Japão compartilhando a tela. Enquanto isso, eu gostaria que iniciar o nosso debate de hoje, onde o tema vai ser sobre desafios para 2018, e gostaria de agradecer desde já a presença do Dr. Olívio aqui conosco. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Dr. Pianaro, que estará aqui conosco também. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez. E também daqui a pouco teremos aqui o William Ferreira e o Marcos Ridear, que estará também compartilhando conosco. Mas antes disso, eu vou deixar o Dr. Pianaro e o Dr. Olívio se apresentarem um pouco para vocês conhecê-los, ok? Olá, pessoal. Fernando Pianaro, muitos já me conhecem, né? Já estive no Japão fazendo palestras. E hoje nós pedimos autorização aqui para o nosso reitor da Florida Christian University, uma autorização especial, porque aqui são 7h30 da manhã ainda, né? Para que nós pudéssemos fazer a transmissão dessa sala, sala de reunião principal aqui da instituição, até num sentido de motivação para os desafios de 2018. Eu sou professor daqui, sou professor da FESP em Curitiba, no Brasil, e pretendemos aí no mês de abril estar aí com vocês para tratarmos de alguns assuntos aí ao vivo, em cores, para nós desenvolvermos aí essas ideias de apoio para vocês todos aí no Japão, no sentido de fazer com que nós tenhamos qualidade de vida, nós tenhamos um relacionamento mais forte e que tenhamos também uma relação um pouco mais profunda aí no sentido de fazer com que negócios e oportunidades aconteçam entre Brasil e Japão, Brasil e Japão e Estados Unidos e o que puder ser feito aí. Eu passo a palavra para o meu colega Olívio, para que ele também faça a sua apresentação. Olá, bom dia. Meu nome é Olívio, sou professor da FESP, Olívio Bortoli, e hoje eu estou aqui para tentar auxiliar um pouquinho aí o processo com o professor Pianaro, e estou à disposição aí de vocês para tentar ajudar. Eu sou também executivo de uma empresa japonesa, a Denso Corporation, que a sede aí no Japão é em Caria, e eu sou responsável pela América do Sul da parte de TI. E estou à disposição aí para ajudar no processo. Obrigado. Ok, então vamos lá. Enquanto eu ajusto aqui as coisas com o William e o Marcos, eu gostaria de iniciar com uma pergunta para vocês aqui comentarem um pouco e também para vocês que estão nos assistindo. Quando vocês escutam a palavra desafio, o que te vem à cabeça? Qual a primeira sensação? Como você definiria a palavra desafio? Começaria pelo Dr. Olívio. Eu entendo que desafio é o significado da vida, né? Eu acho que se você não tiver um desafio para encarar com toda a sua garra, com toda a sua força, não existe significado na vida, né? E a gente tem que ter desafios na vida para motivar a gente a crescer, a gente a se programar e se preparar para ter dias melhores. Acho que o fundamento principal é esse. Senhor Pianaro. Bom, o desafio é o fato de você já estar vivo, né? Se você acordou, você está sendo desafiado a se manter vivo e a produzir algo de bom para a sociedade. Então, diariamente nós temos desafios. Obviamente que, como nós vamos olhar para ele, né, é a forma diferenciada, né? Então, eu vou trazer algumas ideias do coaching durante todo o processo, do desenvolvimento. Aliás, o professor Olívio também acabou de defender uma dissertação de doutorado aqui na área de coaching, né, executivo. Então, a ideia de desafio é exatamente essa, estarmos prontos e termos conhecimento e habilidade suficiente para enfrentar aquilo que nós
temos que realizar. Nós temos um papel para desempenhar no mundo, né? E esse papel é só nós que podemos fazer, né? Ninguém mais pode fazer isso por nós. É exatamente nesse sentido que os processos de coaching acontecem, né? Você tem uma opção de manhã: ou você enfrenta a vida e procura tirar proveito e olhar para o lado positivo das coisas que até acontecem, ou você se entrega e deixa as coisas passarem e amanhã vai acordar reclamando que deixou passar, tal, etc. Então, é uma decisão nossa. Então, o desafio está aí todos os dias e nós precisamos trabalhar em cima deles. Não é à toa que está esse símbolo aqui atrás, né? Eu, depois de praticamente estar me preparando para a aposentadoria, assim como o professor Olívio também está nessa linha, estamos buscando novos desafios, né? Não é simplesmente se entregar para o resto dos dias e esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Não, nós podemos mudar o mundo até o último dia, até o último instante. Essa é a ideia do desafio. Então, agora eu estou esperando vocês enviarem os comentários. O que vocês entendem por desafio? Já ouvimos Mas aqui. Você não vai falar? Eu vou falar a minha parte, sim. Bom, eu também vejo, a princípio, para mim, antes desafio era uma coisa assim, um medo, né? Quando você escuta, a primeira sensação que você tem é medo, porque você sabe que é algo que é desconhecido. Então, essa era a minha sensação. Hoje eu já vejo o desafio de uma outra forma, como crescimento. É a minha forma de interpretar o desafio, não mais como medo, e sim como crescimento. E estou aguardando vocês aí me responderem essa pergunta também. Enquanto isso, na opinião de vocês, atuar fora do país é muito desafiador? Em que sentido? Doutor Fernando? Bom, se eu não tivesse tido a coragem de enfrentar o desafio, não seria hoje professor aqui nos Estados Unidos, né? Então, mesmo continuando a morar no Brasil, eu hoje tenho uma relação muito forte com a instituição aqui nos Estados Unidos, no sentido de desempenhar um papel importante aqui, mesmo que, dentro dos Estados Unidos, mesmo que a maioria das aulas sendo ministradas na língua portuguesa, para atender uma comunidade muito grande de brasileiros que mora aqui, né, na região como um todo. E existe uma similaridade disso com o Japão. Tem muitos brasileiros aí no Japão que certamente ainda têm saudades do Brasil, ainda têm necessidades a serem cumpridas na área acadêmica, principalmente no Brasil. E eu queria dizer para vocês o seguinte: há um desafio já bem explicitado para vocês, porque a minha faculdade no Brasil, a Faculdade de Educação Superior do Paraná, ontem mesmo aqui em Orlando, nesta sala, nós fizemos a assinatura da primeira unidade de ensino à distância fora do Brasil, né? Oferecendo curso de graduação na área de administração e de negócios, tá? E todas as pós-graduações possíveis. Eu vou falar da pós-graduação, que é mais a minha área, né? Eu estou um pouco afastado da questão da graduação. Na pós-graduação, além dos cursos normais de pós-graduação para pessoas já graduadas, nós estamos trabalhando também na modalidade de cursos de extensão, com módulos específicos de 40 horas, né? Preferencialmente 40 horas. E esses cursos de 40 horas são para todas as pessoas, independentemente do grau que tenham atingido no seu modelo educacional. Então, por exemplo, nós estávamos até comentando ontem aqui numa das reuniões da apresentação do novo modelo de EAD da FESP, né? Tem pessoas que hoje, tem uma pessoa que está ganhando muito dinheiro, está se sentindo muito feliz, porque gravou um vídeo, né, de elaboração de brigadeiro, né? Simplesmente um vídeo de elaboração de brigadeiro que hoje está bombando aí nas redes sociais, né? E a pessoa está muito feliz com isso. Então, teve muita gente que veio também para
momento da inauguração do EAD aqui, no sentido de trazer, de internacionalizar a carreira. Então, o que eu fiz foi internacionalizar a minha carreira, quando eu vim estudar aqui na Florida Christian University, né? Hoje sou professor da casa, participo de bancas de avaliação, né? Hoje, inclusive, tem uma cerimônia de formatura muito interessante, provavelmente a Patrícia deve gravar alguma parte para passar para vocês. E essas coisas são motivadoras por um sentido de desafio. Então, atuar fora do país é um desafio, né? E você hoje, com a tecnologia disponível, não precisa sair do seu ambiente, da sua casa, da sua cultura, para poder atuar fora do país. Agora, o que você tem que realmente se preocupar ao atuar fora do país, é prestar um serviço de qualidade, criar produtos e serviços de qualidade. É exatamente nesse sentido. Mas, certamente, isso é uma coisa individual, tá? E depois, na sequência, a gente vai falar também de mentoria, essas coisas assim, que a gente, estando próximo ou não, a gente pode ajudar. Tá? Então, nesse sentido. É possível atuar fora do país? Sim. E não precisa necessariamente estar fisicamente fora do país. Né? Embora hoje a gente esteja aqui nos Estados Unidos por uma questão institucional, vamos dizer assim, tá? Existem aulas que a gente ministra a partir da nossa unidade de Curitiba, tá? Para o mundo inteiro, tá? Centralizada aqui. Então, nós atuamos fora do país. Tá? Atuar fora do país é isso, é você ter a consciência que você pode estar no mundo inteiro, hoje auxiliado pela tecnologia, e pode estar no seu ambiente, na sua cultura, na sua casa, no seu escritório. Então, é uma coisa muito fácil. É questão de ter a coragem de enfrentar o desafio. Vamos lá, Lídio. Bom, aí eu vou fazer um depoimento até da minha carreira. Eu, particularmente, eu sou um defensor ferrenho de encarar qualquer tipo de oportunidade que apareça para que você tenha uma atividade ou uma interação com pessoas de outras culturas. No meu caso, especificamente, eu tive a oportunidade de ser expatriado por uma outra empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos e depois na Itália. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que foi a maior motivação, ou a maior ferramenta para o meu crescimento profissional e pessoal. Primeiro, que quando você atua num ambiente cultural diferente do seu, para que você tenha realmente sucesso, você tem que aprender a conhecer e respeitar a cultura das pessoas em qual você está interagindo. E isso traz uma bagagem de conhecimento enorme para você, trazendo junto interações, relacionamento, que só vão trazer benefícios para você. Como o professor Pianaro falou, vocês estão nasceram no momento que a tecnologia está disponível e tudo é muito fácil. Tanto é que estamos aqui falando com vocês aqui do outro lado do mundo, né? Então tem que aproveitar isso, só para vocês até imaginarem o alcance disso, tá? Hoje, existem empresas de consultoria internacional que tudo é feito remoto. Por exemplo, existem 2 sediadas aqui em Nova York. Então, se você tem um background ou uma experiência internacional, você consegue se filiar a essas entidades e eles agenciam, inclusive, consultorias internacionais. Para isso, você tem que ter experiência, tem que ter facilidade em se comunicar em outro idioma e disponibilidade para, a cada dia, enfrentar um desafio completamente diferente. Acho que mais ou menos é esse o recado que eu quero dar para vocês. Pois é, eu também, por experiência própria, assim, de morar fora do Brasil, né, estar no Japão, quando você pensa em atuar fora, primeiro, qual área que eu vou atuar quando a gente chega lá, por exemplo, com o propósito de trabalhar, que foi no início a minha proposta.
E aí passei a querer o quê? A entender o japonês, a querer me comunicar, porque eu me sentia mal de não conseguir conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu me propus a estudar o idioma para poder me virar sozinha, em primeiro lugar, e em segundo, já pensando futuramente, que eu poderia melhorar, inclusive de serviços, de emprego. Então, é desafiador, na minha opinião, mas a pessoa também tem que ser muito determinada para correr atrás, né? E ter inteligência relacional. E ter inteligência relacional, é verdade, né? E aí, puxando já um gancho para o lado do empreendedorismo, né? Que já comentamos aqui um pouco, né? Sobre atuar fora do país. O que é mais difícil? Se é empreender fora ou morar fora? Eu acho que, na minha opinião, os dois estão na mesma categoria, né? Mas vou deixar para que vocês opinem. Fala, Olívio, tua vez. Bom, eu nunca tive a oportunidade de empreender fora, pelo meu negócio. Mas morar já tive, né? E eu acho o seguinte, vocês que estão longe de casa também sabem isso aí. No começo é muito difícil para a gente se adequar, né? Porque a gente tem toda uma cultura que a gente traz na nossa bagagem. Mas a gente ter nos dias melhores, que a gente realmente consiga atingir os nossos objetivos, a gente tem que ser meio camaleão. Eu sempre brinco que eu sou o camaleão. Se eu tô no Japão, eu sou japonês. Se eu estou na Itália, eu sou italiano. Se eu estou nos Estados Unidos, eu sou americano. O que significa isso? Eu respeito a cultura deles. Se o cara sentir que você está respeitando a cultura dele, ele te respeita. Então, isso facilita tremendamente a convivência, a companheirismo. É muito, muito forte. Eu tenho um exemplo, inclusive, para dar. Quando eu estive aqui nos Estados Unidos, eu vindo a representante da América do Sul e veio um colega da Bélgica. E eu sempre tive na minha cabeça isso. Eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que respeitar a cultura americana. E ele queria ser belga nos Estados Unidos. Ele tinha problema não só no trabalho, como até no relacionamento pessoal, em questão de fim de semana, etc. Chegava o final de semana, os colegas da empresa me convidavam para ir almoçar na casa deles e não convidava ele. E como nós os dois morávamos no hotel, em 2 apartamentos lado a lado, eu me sentia assim, tremendamente encabulado até. Mas o americano, você tem que ter muito cuidado no relacionamento com ele. E quando ele se torna seu amigo, ele se torna até meio chato, porque ele é amigo de verdade, ele faz questão que você vá na casa dele, etc. Contrapartida, se ele não vai com a tua cara, ele não vai com a tua cara mesmo, ele não te convida. Então, isso me ajudava tremendamente o quê? No meu trabalho. Porque como eu tinha relacionamento, inclusive, fora da empresa com eles, chegava no dia a dia, eu tinha qualquer dificuldade, o caminho que eu tinha que percorrer para suprir ou romper essas dificuldades, era muito mais fácil do que esse meu colega. Eu acho que o segredo é respeito à cultura, entender a cultura. Isso traz benefício para a gente. Bom, necessariamente empreender fora do país não significa que você tenha que criar um negócio, né? No nosso Bakuhatsu Mind de outubro ficou muito claro isso, né? Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa onde você atua como empregado. O que é empreender? É fazer o melhor possível sempre, né? Você procurar. Eu, por exemplo, né, na minha vida, eu sempre procurei ser o melhor funcionário da minha área. É arrogância? Não é arrogância. É o sentido do eu me sentir bem. Né? Então, quando eu quero me sentir bem, eu procuro sempre fazer o melhor. Né? E isso vai para a família, vai para a questão dos amigos, vai para a questão da sua igreja, da sua crença. Né? Procurar sempre fazer o melhor, dentro de um processo de equilíbrio. Né? Você sempre tem que atingir um nível de equilíbrio. Então, assim, o empreender
como o professor Olívio falou, não pôde empreender fora, ou não teve oportunidade, não significa que, de repente, ele não tenha sido um grande empreendedor dentro da Denso, né, como empresa, como empregado, né, como colaborador da empresa. Eu vejo dessa forma. A questão do atuar, né, fora do país, né, empreender ou morar fora do país, é uma questão, uma decisão pessoal, né? Eu imagino que, como o professor Olívio colocou, quando você vai para um lugar diferente, né, eu tive a oportunidade de passar uns períodos mais longos na Itália, lá eu era italiano, né, totalmente. Então, eu comia a comida deles, eu passeava nos lugares onde eles iam, não é muito diferente do brasileiro, né? E no Japão vocês têm uma realidade diferente. Mas assim, quando você vai a um país diferente, morar por um tempo ou definitivamente, ou você se adapta à cultura ou não se adapta, é uma decisão. E se não se adaptar, você vai sofrer. Tá? Existe o sofrimento, isso é inevitável. Então, a consciência de que, eu estou colocando agora para vocês aí que estão no Japão, a consciência de que vocês vivem num país com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com alimentação diferente, tá? Com crenças religiosas diferentes, tá? Com agrupamentos e relacionamentos diferentes. Isso tem que ser incorporado por qualquer um que vá atuar dentro dessa cultura. Não adianta você querer ser brasileiro, só brasileiro, dentro de um país como o Japão, que tem outro regramento, tem toda uma outra estrutura social. É uma decisão difícil, às vezes, mas é necessária porque você tem essa questão toda de integração. Eu não vejo de forma diferente. Se eu um dia decidir mudar definitivamente aqui para os Estados Unidos, eu já sei qual é o modelo. Já sei qual é o modelo, way of life, como é que eles vivem. Então eu tenho que ter consciência que eu venho para cá e tenho que me adaptar a esse modelo. Não sou eu sozinho que vou mudar o modelo cultural, tá, histórico de uma nação. Tá? Então você tem que se adaptar a isso. E tem que ter consciência de que precisa se adaptar. E se não se adaptar, infelizmente, você tem que tomar uma decisão. Tá? Ou sofre ou volta para as origens. Tá? Não tem muito o que fazer. Agora, como eu falei anteriormente, tá, é possível você atuar, é possível você empreender, é possível você ter relacionamentos, etc., etc., mesmo estando no seu local de origem. Tá? Mas eu vejo assim, como eu conheci a realidade de vocês aí também, eu vejo que a maioria das pessoas se adapta. São raras as pessoas que não se adaptam. A questão é integrar-se à cultura e procurar realmente fazer o melhor possível. Então, essa questão de tentar ser o melhor possível, como eu falei há pouco, eu vou fazer o meu melhor dentro do que eu tenho pela frente. Né? Sempre tem que procurar fazer o seu melhor. Ok? Vamos lá, Paty. Obrigada, doutora Mara. Eu achei interessante que o Olívio comentou agora sobre a questão dos americanos, né? Quando eles se tornam amigos. Os japoneses também são muito parecidos nesse sentido, né? Quando eles tomam confiança, eles se tornam muito amigos, a ponto, inclusive, como você disse, até de ser chato às vezes, né? Que eles querem te introduzir a cultura deles, fazer com que você realmente conheça todo estilo de comida, estilo de vida, lugares. Isso faz bem a eles. Exatamente, eles se sentem felizes por estar fazendo isso. E quando a gente abre essa oportunidade, demonstra que quer participar, eles se sentem ainda mais felizes, né? E voltando aqui um pouquinho do que o Dr. Pianaro falou sobre você escolher de viver fora, empreender fora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre plano de carreira, porque é uma coisa que, pra gente que está fora, morando fora do Brasil, é algo que pesa muito pra gente. Como a gente construiu o nosso plano de carreira fora do nosso país. Inclusive, entra também a questão do idioma, mas é possível fazer sem falar o japonês, mas de qual a maneira, qual a dica que vocês dariam para um início de plano de carreira? Bom, agora eu vou falar como coach.
Essa é uma coisa que me agrada, né? Porque eu trabalho muito com pessoas que às vezes, mesmo dentro do Brasil, aqui nos Estados Unidos, não se adaptam à cultura empresarial. Então, a questão do plano de carreira é o que eu quero fazer, o que eu quero ser. Então, eu preciso estar totalmente feliz e satisfeito com aquilo que eu estou, com aquela situação em que eu estou trabalhando, com aquela empresa que eu estou trabalhando. Então, antes de se lançar num projeto de empreender ou de ser um colaborador numa fábrica, e aí eu gostaria de lembrar uma fala da minha palestra de outubro, né? Por que é que tem gente que diz que as pessoas que trabalham em fábrica não merecem ser felizes, né? Eu acho que isso é um absurdo, né? Porque é uma decisão sua. E quando a gente analisa perfis comportamentais, né, Patrícia, você fez a formação também do SOAR, que também é da Florida Christian University aqui, na análise de perfil, você verifica que existem pessoas que são dominantes, ou analíticas, ou pacientes, ou impacientes, ou extrovertidos ou extrovertidos. Então, quando você consegue fazer essa análise e conhece a cultura da empresa, então você está trabalhando numa empresa aí no Japão, né? E se adapta à cultura da empresa, aquilo te agrada, né? E os teus valores também são aderentes ou são, vamos dizer assim, na mesma linha da cultura da empresa, você vai se sentir feliz. Então, o teu plano de carreira, né, pode ser muito bem elaborado, tanto do aspecto da relação com a empresa, quanto do teu aspecto da relação com você mesmo, né? Porque não adianta você ter um plano de carreira só para empresas, você precisa ter um plano de carreira para você, né? O que você vai fazer. E se preparar para isso, né? Então, não tem pessoas aqui no Brasil, isso é uma doença, eu considero isso uma doença, que ficam esperando que a empresa tome iniciativa de me dar treinamento, de me preparar. Não é a empresa que tem que fazer isso, né? Isso é uma decisão interna, uma decisão muito pessoal. Eu vou me preparar, eu vou investir em mim. Tá? O maior patrimônio que você tem na vida é você mesmo. Então, se você tem a consciência de que precisa investir em si mesmo, se preparar, assistir cursos, assistir palestras. Eu assisto até a palestra de culinária, se me convidar, né? Porque, de repente, uma frase, alguma coisinha, e eu vou citar um caso recente, eu fui assistir uma palestra sobre culinária especificamente, e descobri lá que tinha um aparelhinho lá que fazia ovo no micro-ondas, que eu não conhecia ainda, né? Então, ao conhecer isso, a minha vida mudou, porque eu sou um consumidor de ovo no café da manhã, então a minha vida mudou, porque se você vai para o fogão fazer ovo, mexido, etc., faz uma sujeira desgraçada. Então, quando você descobre alguma coisa que te facilita a vida, a tua vida muda, a tua vida passa a ter qualidade. Então, é nesse sentido. A mesma coisa quando se fala de plano de carreira. O que é que você pretende para você mesmo? O que você quer fazer para você, né? O que você quer fazer com você? Então, quando você consegue trabalhar, quando você tem a consciência disso, uma consciência plena, né, e a empresa que você escolhe para atuar tem um plano, te possibilita esse crescimento e ainda tem valores que são compatíveis com os seus, acho que o plano de carreira é uma coisa quase que secundária, porque você fica feliz. Agora, você tem que manter o teu objetivo, né? Então, você tem que saber para onde você vai, né? O Sêneca, na antiga Grécia, já dizia, quem não sabe para onde vai, já chegou. Então, exatamente nesse sentido. Se você está perdido, não adianta. Para qualquer lado que o barco vá, você vai junto. E vai continuar reclamando que não está chegando naquele lugar. Então, a ideia plano de carreira é importante? Mas comece a fazer o plano de carreira seu, primeiro, né? Tenha objetivos, tenha metas, né? Estabeleça metas ao longo do tempo. No coaching, hoje, a gente trabalha muito a questão da antroposofia, né? E a antroposofia está baseada em setênios, né? 0 e 7, 7 e 14, 14 e 21, 21 e 28. Então, dentro desses períodos de 7 anos, o nosso corpo, a nossa vida muda efetivamente, né? Com alguns ajustezinhos, é claro, mas se preparar para períodos. Quando eu chegar aos 42 anos, o que eu quero, né? Dos 35 aos 42, por exemplo, que é o sexto setênio, o que eu quero para mim? Dos 42, cheguei lá, agora dos 42 aos 49, ao 49, o que eu quero fazer? Então, você tem que se preparar, tá? O teu plano de carreira começa dentro de você, não é a empresa que vai determinar. O que a empresa tem são regras, tá? Ou você gosta ou não, tá? Você vai ter que se adaptar a ela. Agora, quero ser empreendedor.
Então, ótimo, vou ser empreendedor, não quero mais ser empregado. Excelente, tomou uma decisão corajosa, tá? Porque dá trabalho, você vai trabalhar mais do que se fosse um empregado, pode ter certeza disso. O empreendedor trabalha mais do que o empregado. Agora, a partir desse momento tem que ter plano, tem que ter meta. E aí entra a figura de coaching, entra a figura de mentoring. Tá? Coaching não é bobagem, não. Muita gente pensa, coaching é um trabalho sério. Agora, escolha o profissional certo para fazer as coisas. Né? Não é um curso de fim de semana que vai te preparar para ser um coach de excelência. Isso aí. Tá? Isso é uma briga que a gente tem aqui. Tá? Então, não é um cursinho de fim de semana que vai te preparar como coach de excelência. Essa instituição aqui atrás, tá? Tem um trabalho muito sério na formação de coach. Tá? Então, se você já tem uma graduação, por exemplo, qualquer que seja, você pode fazer um mestrado na área de coach. Mas o porquê você vai fazer um mestrado na área de coach? Porque ele vai te preparar para usar toda a tua experiência de vida, todo o teu know-how, toda a tua expertise para você ser uma pessoa de excelência naquela área. De coaching para mentoring, o mentoring vai atuar no direcionamento da pessoa em carreira, por exemplo. E aí entra a figura da Arco, né? Uma empresa hoje nova, né? Inovadora, né? Jovem, no sentido de ter essas parcerias, as parcerias certas para ajudar as pessoas certas. Tá? Então, eu acho que a função da Arco é exatamente isso. Tá? Procurar a parceria certa com a pessoa certa. Porque, como eu falo sempre para a minha querida orientanda Patrícia aqui, ela não vai conseguir fazer tudo. Né? Vai precisar de gente que a apoie em alguns sentidos. Ok? Então, plano de carreira para mim é isso, começa dentro. Se eu não tenho o meu plano de carreira, não é a empresa que vai impor para mim. Tá? Olívio. O professor Bernardo já falou, acho que quase tudo, né? Eu concordo em gênero e grau. Isso é uma briga que eu tenho com meus colaboradores, que trabalham comigo lá, porque o pessoal acha, como ele disse, que a empresa tem que dar tudo, tem que preparar tudo. E eu não concordo com isso. Eu acho que, tudo bem, a empresa tem que ter um plano de treinamento, etc. Mas você tem que se determinar no que você quer se especializar e como você quer se especializar. Ah, eu não tenho condições. Você não imagina o seu potencial como você tem em termos de condições de aprender e de procurar alternativas para obter esse conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter esses objetivos internos muito claros. E se a gente não sabe muito bem como identificar para onde a gente quer ir, tem que pedir ajuda. Mas para profissionais sérios, como o professor Bernardo falou, que possam realmente ajudar você a se descobrir. Porque eu entendo o seguinte, para você ter sucesso, você tem que fazer algo que você tenha paixão, aquilo que você realmente se identifica. Aí a chance de sucesso é muito grande, independente de onde você esteja. Acho que é bem por aí. Uau, muito bom. Falando nessa processo de coaching, né? Às vezes a gente se pergunta, muitas vezes, o que estou fazendo de mim, né? E indeciso, né? Quando que a gente, não digo a gente, mas quando é a hora de mudar? Quando que você percebe que chegou nesse momento? Teria como... Começando pelo Dr. Olívio. Pergunta meio difícil. Você é coach agora. Eu acho o seguinte, tudo que te incomoda tem que ser mudado, né? Eu acho que a partir do momento que você está desconfortável com alguma situação, você tem que tentar identificar o que está te incomodando e se preparar para mudar a situação, né? Eu vou citar um exemplo até. Um tempo atrás, até esse rapaz é de ascendência japonesa, inclusive. Ele tinha uma preparação acadêmica muito boa, esse menino. Falava um inglês maravilhoso. O pai dele sempre investiu muito. Isso é uma característica, né, da cultura japonesa. Investia muito em escola, tinha dificuldade, mas investiu muito. E esse menino trabalhou comigo muitos anos, numa empresa chamada New Holland. E ele realmente, investiu muito na carreira dele. Ele se preparava, ele ia atrás de
de treinamentos, e realmente ele se preparou, esse menino. E chegou a um determinado momento que ele tinha alcançado um nível na carreira dentro da empresa que ele não tinha muito mais espaço lá dentro. E ele veio falar comigo. E eu falei para ele, ó, está na hora de você voar. E eu era chefe dele. Aí ele ficou meio assustado, achou que eu queria mandar ele embora. Falei, não, posso algum. Eu acho que você tem um potencial enorme e você está pronto, porque você investiu em você, você está pronto para o mercado. Esse menino, ele foi para o mercado e depois de um mês, mais ou menos, falei, ó, pode até colocar o meu nome como referência. Me ligou o presidente da empresa que ele estava contactando e conversamos um pouco e tal. Esse menino foi trabalhar lá como supervisor da área de TI dessa empresa. E ele se assustou um pouquinho, porque a empresa, ela era uma empresa bastante sólida, porém tinha só 100 empregados. Aí ele veio falar comigo. Eu falei, mas você analisou o que são os 100 empregados? Como é o negócio da empresa? A empresa era uma empresa química. Então a produção, tudo era muito automatizada. Então eu não precisava muitas pessoas. Precisavam pessoas para administrar. Vou encurtar a conversa. Esse menino trabalhou lá uns anos na área de TI. E como ele se especializou não só na área de TI, ele trabalhou muito a parte de negócio dele, de como ele tratar com as pessoas, tratamento interpessoal, ele realmente investiu muito nisso. Acabou que depois de uns 5, 6 anos, ele passou para a área comercial, gerente comercial no Brasil. Mais uns 3 anos, ele foi promovido a gerente geral comercial das Américas. Ou seja, ele ganhava acho que o dobro ou o triplo do que eu ganhava. E eu tive uma sensação imensa de ver eles crescendo, mas ele realmente mereceu. Por quê? Porque ele foi atrás, ele se estabeleceu. E ele era um cara muito organizado. Ele estabeleceu realmente pontos onde ele tinha que atingir. E ele tinha aquilo como uma missão. Ele realmente trabalhava para aquilo. Não adianta nada você estabelecer objetivos e não cumprir. Você tem que trabalhar para isso. Acho que é isso. E pegando o gancho da conversa do professor Olívio, professor doutor agora Olívio, eu diria o seguinte, nós temos que ter objetivos sempre. E um detalhe, temos que estar preparados. Se você não está preparado, as coisas não acontecem, as oportunidades não aparecem. Né? Porque o fato de estar preparado, como voltando à minha fala anterior, é o que você investiu em si mesmo. A empresa pode investir, deve investir, claro, obviamente, né? A empresa, só que a empresa não tem coração, ela tem bolsa, ela vai investir em você até o momento em que ela percebe que você pode trazer benefício para a empresa. Tá? Agora, se você tem outros planos, como o professor Olívio colocou desse rapaz, se você pretende voar mais alto, é você que tem que investir em si mesmo. Tá? Então, a ideia é assim, quando mudar, a pergunta mais ou menos era nessa linha, a pergunta inicial, né? Quando mudar? Bom, isso é individual, é uma situação individual. Como nós falamos da análise de perfis, tem pessoas que são muito rápidas no sentido de querer de encarar novos desafios e mudanças. E outras são mais lentas, são mais analíticas, né? Vão avaliar uma série de questões. Então, o perfil analítico ele vai demorar muito mais para dar uma resposta para a mudança do que o perfil dominante. Só que o dominante nem sempre faz a escolha correta, porque ele quer simplesmente sair para a mudança. Tá? Então o risco dele errar é muito mais alto. Só que o dominante não se sente mal com o erro. O erro para ele é aprendizado. Então ele leva tombo, então ele levanta e vai em frente. Tá? O analítico não quer levar tombo, ele vai trabalhar dentro do seu piano, né? Você vai lá no tano, né? Vai devagar, tá? E vai demorar mais tempo para dar resposta. Então, o que você precisa? Você primeiro tem que se conhecer. Tá? Então, não estou fazendo propaganda aqui da Arco, mas assim, procure a Patrícia, faça a análise SOR, né, que ela também é certificada do SOR, para você conhecer o seu perfil. Eu acho que o primeiro passo é esse. Né? Eu lamento profundamente que as empresas, não caiu a ficha ainda dos empresários no sentido de fazer a avaliação de perfil dos seus colaboradores. Tá?
na hora de contratar, inclusive. O pessoal do RH aí me deve essa de vez em quando, ele tem uns arranca-rabo meio grande. Porque, como diz a Ana Artigas, que também é mestranda aqui da Florida Christian University, né? Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Né? Porque você analisa um currículo maravilhoso, cheio de curso, seminário, etc., e o cara não tem inteligência relacional, não consegue se comportar. Por quê? Não foi avaliado o perfil dele, se é adequado para aquela área ou não. Agora, quanto ao momento certo da mudança, eu acho que é todos os dias. Né? Se você analisar o nível de mudanças tecnológicas que a gente tem hoje, né? Todos os dias nós temos que estar preparados para a mudança. Inclusive de enfrentar coisas que nós ainda não conhecemos. Nós não sabemos o que a semana que vem vai ter nesse aparelho aqui. Tá? E o que acontecer, de repente alguém lança alguma coisa que vai ser baixada nesse aparelho aqui, vai mudar a nossa vida. Já mudou, né? Tá? Se você pensar hoje em termos do que nós estamos fazendo aqui, em termos de transmissão, isso era impensável, tá? Há 20 anos atrás. Eu vou dar um exemplo próprio, né? Já que o Lívio também já falou um pouco da vida dele. Eu terminei o mestrado em 96, né? Um trabalho de alta tecnologia na área de gestão. Aquilo não serve para mais nada, tá? Hoje. Então, naquela época, o produto que eu criei era maravilhoso, era inovador. Tá? Hoje não serve para mais nada, é lixo. Tá? Então, todo aquele conhecimento... Agora, aquele conhecimento me ajudou para outras coisas. O conhecimento eu levei. Tá? Mas o produto gerado naquela época não serve para mais nada. Então, eu tenho título, eu sou mestre. Né? Hoje eu sou pós-doutor. Por que eu fui fazer pós-doutorado na área de coaching? Porque agora eu vou trabalhar com pessoas. Né? Então, esse relacionamento com pessoas, e como eu venho da área de TI também, chegou um determinado momento, disse, não, eu tenho que mudar. Né? Porque a TI eu não vou ter pique para aguentar. Porque a TI hoje é para essa meninada, tipo Patrícia, assim, jovenzinha ainda, né? Essa meninada de 15 anos, aí tem um sobrinho aí que mora aí no Japão, está nessa faixa de 12, 13 anos, todo dia está postando coisa de tecnologia. Né? Eu nem imagino que seja isso. Aliás, sinceramente, eu tenho que me adaptar a isso, mas eu não tenho mais interesse de entender disso. Eu quero entender de gente, quero entender de pessoas, quero ajudar pessoas a crescer. Um pouco daquilo que... Quem estudar um pouco de antroposofia dos setênios vai entender isso. Né? Vai chegar um momento da vida que você começa a entender que você tem que devolver para a sociedade um pouco daquilo que você recebeu. Tá? E isso não precisa ser um trabalho voluntário, não precisa ser aquele trabalho que você vai na igreja, não sei aonde, tirar fotografia, isso não interessa. O que você faz no dia a dia, ajudando pessoas, às vezes que você nem conhece, né? Ou pessoas que você conhece, você de alguma forma ajuda, com uma palavra, com um abraço e tal. Você falando em coaching, né, vocês já entenderam, já conseguiram medir o potencial energético de um abraço? Tá? Dê um abraço aí, você não muda as pessoas. Tem pessoas que estão precisando, para mudar de vida, só estão precisando de um abraço. Quem sabe um abraço que vocês, amanhã é domingo aí, né? Amanhã é domingo também. Vocês estão quase no domingo aí, eu estou meio perdido. Dê um abraço numa pessoa que faz tempo que vocês não veem, ou liguem para ela, pô, estou com saudade de você, pô, como é que você está, então, etc. A vida dela vai mudar, então a mudança é sempre assim, são pequenas coisas, pequenas palavras, um gesto, né? Um tapinha nas costas. Né? A Patrícia que está sozinha, que eu estou sempre fazendo, ela não percebeu ainda, estou sempre fazendo um giro no sentido horário aqui para dar uma energia para ela. Tá? Viu, dona Ivanilha? Estou cuidando da sua filha. Então é assim. Tá? Faça uma coisinha diferente. Esteja preparado para a mudança, mas também ajude as pessoas a mudarem. Essa é a essência. Você estava falando isso, me fez lembrar de uma vez que eu fui para Tóquio. Estava saindo da estação de Shibuya e tinha 4 japoneses com uma plaquinha escrito em inglês, né? Abraço free, né? Free Hugs. Isso. É uma entidade canadense. Isso, aí eu achei interessante, né? Porque eram todos japoneses. E isso para os japoneses fazerem, meu Deus, é um passo muito à frente. Mas se via assim que eles estavam fazendo ali, não sei se tinha televisão filmando alguma coisa assim, mas o número de pessoas que iam lá e davam abraço, assim, passavam e saíam todas felizes. E realmente, só essa atitude de ir lá abraçar uma pessoa que não conhece, só pelo fato de estar com a plaquinha ali,
já fez sentido para aquela pessoa e para eles que receberam também, na minha opinião. E eu achei engraçado porque eu estava com 2 amigas, né? E eu sou, nesse ponto, muito tímida e meio fechada, né? Minha amiga, vamos. Ah, acho que eu não vou não, vai você. Não, vamos lá. E ela foi, né? Na brincadeira, mas voltou assim, bem alegre, mais cheia de energia, né? Falei, tá bom, vamos lá então. E é bacana, isso que eles criaram lá justamente, acredito, pensando inclusive na inteligência relacional, o fato de você se conectar com pessoas diferentes, né? De uma maneira sutil, que acredito que o pessoal que estava passando em frente à estação não percebeu isso, mas foi criado ali já o primeiro passo. Quantas vidas mudaram em um abraço? Pode ser. Muitas pessoas que receberam esse abraço, deve ter saído de uma forma bem diferente, na minha opinião, né? E por falar em empresas, apoio, voltando um pouco à questão do coaching, do mentoring, né? Às vezes a gente se pergunta, é necessário que uma empresa tenha um apoiador, um coach, uma pessoa fazendo mentoring para que ela cresça, desenvolva? Porque há empresas que têm, há empresas que estão iniciando e não pensam nisso como uma ferramenta ou uma pessoa que possa realmente alavancar em todos os sentidos, né? Na opinião de vocês, né? Isso é importante ou não? Bom, são 2 coisas distintas, né, Patrícia? O coaching é um processo e o mentoring é outro. Coaching, opinião minha, né? Acho que todo mundo deveria ter um coach, que é aquela pessoa que olha de fora, né? Olha você de fora e consegue enxergar algumas coisas que você não consegue enxergar porque você cria hábitos, né? Você tem um perfil, você tem hábitos, né, que vem lá de criança, às vezes, crenças, né, que são limitantes e que de repente outras pessoas conseguem enxergar. Agora, como eu falei, o processo de coaching é um processo de mão dupla, então você tem que estar aberto a receber isso. Profissionalizar isso nas empresas é interessante, né? Tem empresas que realmente, dependendo do nível de estresse que você trabalha em algumas empresas, seria muito interessante você ter terapias alternativas até para evitar que as pessoas faltem mais ao trabalho, né? Então, existem empresas no Brasil que já se preocupam com essa questão de terapias alternativas. Absenteísmo. Né? Absenteísmo, né? Diminui bastante o absenteísmo. E também tem empresas hoje que já têm profissionais de coaching terceirizados. O coaching normalmente não é recomendado que seja feito dentro da própria empresa, por qualquer pessoa que seja, né? A menos que seja um trabalho muito específico, uma análise muito específica, como eu desenvolvi no meu livro da acupuntura organizacional, mas aí é um coach de grupo, né? É um pouco diferente, mas cada pessoa acho que precisa ter um coach, né? Ou um mentor, mas já vamos falar do mentor. Essa pessoa que olha você de fora e que te provoca, né? Ele não vai dizer o que você tem que mudar, o que você tem que fazer. O coach jamais vai fazer isso. Ele vai te provocar no sentido, por que você está agindo dessa forma? Não existe alternativa melhor, Paulo? Não existiria uma alternativa melhor? Então, são perguntas que levam a um processo de reflexão. Mentoring é diferente, é um processo onde você usa a tua expertise, o teu conhecimento, para dizer às pessoas como elas devem agir para um determinado papel, para uma determinada função. Tem empresas também que já investem na questão do mentoring. Eu imagino que o Olívio deve falar um pouco sobre isso, que é, por exemplo, na empresa dele, ontem eu estava comentando que aos 60 anos tem que se afastar. Tá? Ele vai ter que preparar alguém. Então, a escolha da pessoa certa para o papel pode ser feita por um processo de coaching. Agora, quem vai preparar essa pessoa para exercer o papel é o mentor. O processo de mentoring tem que ser feito assim, né? Essa é a regra, esse é o comportamento, esse é o papel que você vai desempenhar. Agora, a escolha, tá, pode ser deve ser feita por um coach, né, por um processo de coaching dentro da organização, de tal forma que se escolha a melhor pessoa para aquele papel dentro dos perfis que você tem disponível na organização ou fora dela.
Até o professor Canaro comentou, né? Na Denso ela tem uma norma internacional que o gerente de primeiro nível e os diretores, obrigatoriamente, quando fazem 60 anos, tem que se aposentar. Isso para garantir o turnover, né? A rotatividade para dar oportunidade para os jovens. No meu caso específico, eu estou nesse processo. E no final de março eu devo me aposentar, que é o final do ano fiscal japonês, né? E nós estamos nessa fase agora, justamente fazendo uma parte de... Não chega a ser bem um coach, mas está sendo aplicado ferramentas de coach para identificar quem seria o meu sucessor. Existem 3 candidatos hoje e é um processo bastante delicado pelo seguinte. Primeiro, como vocês estão na terra do sol nascente, você sabe que a cultura japonesa ela é muito machista, né? E uma dos candidatos é uma mulher. E na minha opinião, e na opinião do vice-presidente, dos 3 é a mais indicada, em termos de competência técnica, postura, etc. Então a gente está tendo, inclusive, que fazer um trabalho muito específico, até com a alta administração da empresa lá no Brasil, para que a gente possa realmente fazer a escolha correta. Passando esse processo, apesar de eu estar aposentado, eu vou ficar um tempo fazendo o acompanhamento, que aí é o serviço do mentoring, né? Para preparar ela. Por quê? Eu tenho 44 anos de estrada, tenho bastante experiência internacional, trabalho com o estrangeiro desde 81. Então eu sei como lidar com o estrangeiro com muita facilidade. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar com o japonês, lidar com o japonês profissionalmente. Por quê? Porque eu já tenho a palavra fundamental para o japonês: confiança. É até meio perigosa, porque depois que ele pega confiança em você, ele acaba te passando coisas que às vezes não tem nada a ver com você e você tem que assumir certas coisas meio de presente. A grande dificuldade é fazer esse meu sucessor ter essa habilidade de relacionamento com os japoneses para poder realmente extrair o melhor, poder desempenhar bem a atividade dele. Então a gente está trabalhando muito fortemente nisso para que a gente possa atingir esses objetivos. Então acho que o importante, o ponto fundamental, novamente, é o respeito à cultura. É entender o que a pessoa quer, como que ela vai receber isso. Às vezes são pequenos detalhes. A pessoa que não conhece o processo, às vezes acha que é até meio ridículo aquilo ali, mas são pequenas coisas que fazem acontecer. Não sei se algum de vocês aí conhece o método Toyota, de sistema de Toyota Produção, mas a razão de sucesso da Toyota é a questão das melhorias, né? E no mundo ocidental, a gente interpreta geralmente que melhoria tem que ser grande, ela tem que ser muito representativa. Na filosofia oriental é diferente, é um conjunto de pequenas mudanças. Então, se você conseguir, cada dia, obter um pouquinho, subir um degrauzinho, chega um momento que você deu um grande salto na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua satisfação, na sua vontade de construir. Realmente. Eu, por experiência, eu posso falar pela Arco, né? Que o professor Pianaro, eu passei pelo processo de coaching, hoje eu faço mentoring com ele. Então, se eu pegar a Arco do início e ver a Arco agora, realmente quando entra um mentor te ajudando a organizar suas ideias ali, faz uma diferença e tanto. Você consegue realmente, inclusive, distribuir serviços, né? Porque no início a gente quer fazer tudo sozinho, quer abraçar o mundo, né? E não é bem por aí que funcionam as coisas. Eu chamo isso de humildade intelectual. Interessante. Humildade intelectual. Então,
E por falar nisso, é muito importante, uma coisa que eu aprendi durante esse processo do mentor é definir metas. Né? Quando você quer fazer alguma coisa, você realmente definir essas metas. E aí eu gostaria que o Pianaro comentasse aqui alguma dica sobre definição, como definir metas. Bom, metas e sonhos todo mundo tem, né? Agora, transformar esses sonhos em realidade é um trabalho árduo, então você tem que começar como? Definindo metas. A partir do momento que eu defino metas e objetivos, eu posso então pensar em trabalhar um plano de ação. E terceiro, né, que é mais importante, cumprir o plano de ação. Né? Ter vontade e cumprir o plano de ação. Senão, continua sendo sonho. E aí, se você já definiu metas e não coloca empenho, não coloca vontade na execução do plano de ação, né, você acaba se frustrando e achando que nada presta, que você não nasceu para ser feliz, que o mundo é cruel, que os outros são culpados pelos teus insucessos, né? Não vou chamar de fracasso é uma palavra muito forte, né? Mas os teus insucessos, e aí a tendência do ser humano é sempre procurar em alguém para se espelhar e dizer, olha, não deu certo porque o meu chefe não deixou, não deu certo porque a minha família não permitiu, não deu certo porque eu moro num lugar ruim, né? Então, é sempre... não deu certo porque eu moro longe da faculdade. Hoje não tem mais desculpa, né? O EAD, desculpe quem está se ancorando nessa desculpa de que não é possível estudar porque eu estou longe do Brasil, estou longe dos centros de ensino. Isso é uma grande bobagem, né? A Patrícia está fazendo graduação em Business aqui nos Estados Unidos, né? A FESP está chegando com cursos de EAD na graduação também no Japão. Então não tem porquê, né? Ontem até estávamos discutindo aqui com a Patrícia a questão da validação do curso de graduação no Japão. Eu não conheço a legislação japonesa, né? Mas de qualquer forma, qualquer curso que nós façamos aqui nos Estados Unidos, para convalidar isso no Brasil, tem todo um processo legal de legislação que precisa ser olhado, né? Mas é uma decisão individual, né? Eu me sinto bastante confortável em dizer que eu estou feliz e completamente realizado em ter feito um curso nos Estados Unidos, né? Mesmo que no Brasil tenha, por questões governamentais, do Ministério da Educação, eu não posso reconhecer esse diploma lá, mas eu não quero fazer carreira. Eu já tenho a minha carreira de professor, mas não quero fazer carreira em escola pública. Então, isso não me faz falta. Agora, o mercado me reconhece como uma pessoa diferenciada. Então, parar de se vitimizar. A ideia, assim, para responder a pergunta, pare de se vitimizar. Pare e vai em frente. Vai atrás dos teus sonhos, transforme os sonhos em objetivos e metas e faça o seu plano de ação. Realista, né? Um plano de ação realista. E tem coisas que demoram para acontecer, né? E você tem que ter consciência disso. Eu quero fazer um mestrado. Ótimo, você tem que fazer graduação primeiro. 2 ou 4 anos, dependendo da empresa. Então, não adianta você querer fazer um mestrado, um doutorado, sem terminar. Eu quero fazer um doutorado sem terminar mestrado. O mestrado é 2 anos, pelo menos. Então, e você vai terminar o mestrado em 2 anos se você se esforçar para isso. Fazer um trabalho bacana, né? Senão você não vai conseguir terminar em 2 anos. Então, são etapas, né? Então, a pergunta na questão de metas e objetivos, é possível? Claro que é, né? Agora, tenha consciência de que isso tem passos a serem seguidos e que quem vai cumprir esse caminho é você, né? Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te empurrar, não, muito pelo contrário, né? De repente você está tendo sucesso em algumas ações e vão começar a te puxar o tapete porque as pessoas querem te trazer para o modelo, para o sentimento de dor novamente, né? A grande maioria das pessoas, quem trabalha com coaching sabe disso, as pessoas que têm dores, estou falando de dores, não de dores físicas, mas de dores emocionais, né? Elas sempre vão procurar trazer para perto de si outras pessoas que também têm dores emocionais, porque daí fica reclamando da vida, senta para almoçar em vez de se deliciar com a comida, de agradecer a comida, de ter um momento de paz, de tranquilidade, não, começa a reclamar que o governo não faz isso, o governo faz aquilo, porque tem barulho na rua.
Então, é assim, é sempre um motivo para fugir do seu plano de ação. Põe o plano de ação em execução, autorresponsabilidade, principalmente, né? Eu sou responsável por mim mesmo. É possível sim. Tá? Eu concordo com o professor Capitanaro. Acho que é muito importante, não é só definir a meta, definir o objetivo, mas seguir uma metodologia muito forte de controle dessa meta. Se você não tiver controle, esquece, você não vai fazer. A natureza do ser humano é pelo conforto. E nós, brasileiros, principalmente, sempre deixamos a coisa para o último momento, né? Isso é natural da cultura. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer metas, sem dúvida nenhuma. Tem que ter uma meta bastante desafiadora para que isso traga uma razão para chegar lá e dar lá um banzai, não é campanha, banzai, né? E isso vale a pena na vida, entende? É só ter coragem. É a palavra. O resto é tudo besteira. Realmente. Coragem, determinação e autorresponsabilidade. Os 3 pontos super importantes. Inclusive, até para mim voltar a fazer a graduação também, por eu morar fora do Japão, não ter esse contato físico. Ai. A gente tem que realmente criar um estilo de vida onde você tem essa determinação sozinho de se comprometer consigo mesmo em estudar, em ir atrás, buscar livros, correr mesmo, porque quando você está indo, ou por exemplo está aqui morando perto, né, da FCU, né, da Florida Christian University, você tem mais contato físico que faz toda uma diferença. Agora você está em outro país, e aí eu queria entrar um pouco nesse detalhe também, porque existe muito aquela coisa, estudar à distância, né, não é uma coisa muito legal. Eu já não concordo com isso. O fato de você já estar estudando e estar se colocando, querendo crescer, isso já faz uma diferença. E voltando ao assunto do diploma, no Japão, o diploma ele é reconhecido, por exemplo, eu fui verificar no meu caso, né, se o diploma da FCU, se eu quiser atuar nessa área lá, ele é reconhecido no Japão. Não preciso passar por nenhum processo, a não ser no caso de médicos, dentistas, outras áreas mais específicas, aí sim, também direito, aí precisa passar por 1 ano em uma escola técnica, fazer o japonês, existe um outro grau, né? Mas no caso, que nem eu que estou estudando administração, já não preciso, eu poderia já, finalizando a graduação, poderia já investir na área e começar a trabalhar com isso também. Fica a dica aí, ó. Aproveitando. E aí existe esse tabu ainda, né? Eu percebo, não sei se no Brasil também é assim, mas eu sinto muito essa... Como que eu posso colocar? Uma coisa que você estudar pela internet não é uma coisa legal. Mas isso, posso falar? Caiu aqui. Não, o modelo de ensino hoje está tendendo sempre para o EAD. Né? Então, mesmo no Brasil, foi um país bastante resistente nessa questão do ensino à distância. Até porque o Brasil não é Canadá. O Canadá tem 6 meses de neve por ano, né, na porta de casa, e no Japão tem alguns lugares que também é assim. Então, as pessoas têm mais dificuldade de se deslocar. No Brasil, tudo é motivo para sair de casa, né? O país tropical, etc. Então, o modelo de ensino à distância demorou um pouco para pegar. Mas hoje já é uma consciência de que é necessário, por causa da extensão territorial do Brasil. Né? Não tem volta. Tá? Isso lembra que nós comentamos agora há pouco sobre a questão da mudança? Isso é mudança. Isso já é mudança comportamental, mudança social, mudança que veio para ficar, não tem volta. Tá? O modelo vai ser esse. Até para a qualificação do ensino. Tá? Aí você não vai ter aquele professor que vinha com aquele papelzinho amarelinho todo ano, começava, né? Falava a mesma coisa, tá, etc. Hoje não tem mais, o aluno está conectado. Aqui nós temos Wi-Fi em todas as salas. O aluno está conectado. Então, se você fala besteira, nossa, então o modelo mental de ensino já mudou.
Então não tem volta. Você pode ter uma aula à distância, com o professor falando em algum local para o resto do mundo, como a Florida Christian University faz, tá? E pode ter aula gravada. Tá? E você é que tem. Agora a responsabilidade não é mais da instituição. A responsabilidade é sua no sentido de você ter disciplina, de você querer fazer a diferença. Tá? Mudou. Tá? O modelo mental mudou. Não é mais a instituição que tem que fazer aprender. Você tem que querer aprender. Tá? E buscar no professor, na gente, e nos instigar, inclusive fazer um processo de coaching inverso, nos instigar a ser melhores todos os dias. Senão a gente fica desatualizado e certamente vai ser substituído por alguém. Então, se você não estiver preparado para essa mudança, você vai estar fora do mercado, sinto muito. Então, se prepare, invista, vá atrás, procure ajuda, como o professor Vivi colocou, ou de um coaching, ou do mentor, ou de uma empresa que possa te dar o caminho, pelo menos, né, te ensinar o caminho para chegar em algumas situações. Agora, principalmente, estudar hoje é uma responsabilidade intrínseca da pessoa. Só ela que tem esse poder de decisão. Tá? E não tem volta no mundo inteiro. Então, pode esquecer que, porque em tal lugar, então não. Os países mais desenvolvidos do mundo hoje já partiram para o EAD, para o ensino à distância, e com intercâmbio de universidades. Então, as escolas hoje, as universidades que hoje têm parceiros no exterior para fazer essa troca, são as escolas que estão se dando melhor. Pode ter certeza, e o professor Marcelo Peluso aí do nosso grupo aqui também já colocou alguns artigos aí, algumas indicações no Facebook, e eu concordo com ele. A maioria das universidades que tem esse modelo hoje vão desaparecer em 10, 15 anos. Olívio. Isso é uma verdade incontestável. Só para vocês terem uma ideia, lá em Curitiba tem a Universidade Católica, a PUC. E eles estão fazendo uma verdadeira revolução lá também. Porque chegaram à conclusão que o ensino tradicional não tem mais futuro realmente. Está tendo muita resistência, sem dúvida nenhuma, das pessoas que não querem mudar. Você sabe que tem pessoas que se acomodam, né? Então está sendo meio traumático até lá. Mas o pessoal chegou à conclusão que ou muda ou muda. A questão do EAD, o professor Pianara colocou uma coisa fundamental. Ela só tem sucesso se você tiver disciplina. Então você tem que ser muito, muito, muito criterioso, muito forte consigo mesmo para conseguir chegar lá. Agora, vamos pensar um pouquinho. Olha a facilidade que você tem. Você está em casa, de pijama, chinelinho, cachorro do lado ali lambendo o teu pé e você fazendo o teu trabalho. Quer coisa melhor? Não é verdade? Então eu acho que é só a gente ter um pouquinho de coragem mesmo, de encarar o touro pelo chifre ali, pegar ele e dizer, eu vou conseguir. E olha, a gente consegue. A gente não imagina o potencial que a gente tem. A gente se menospreza. Temos que ser mais confiantes em nós mesmos. Eu só queria fazer um adendo, para que não fique assim uma coisa muito fechada em si. Tem cursos que vão precisar ter as oficinas presenciais. Tá? Obviamente, com um curso de medicina, com um curso de veterinário, um outro curso na área de saúde, principalmente, eles vão ter momentos presenciais, que são necessários, obviamente. O próprio curso, o MBA em Coaching que eu coordeno, tem momentos presenciais. A teoria é responsabilidade tua. Agora, o momento presencial existe sim para comprovar aquilo tudo que você já aprendeu na teoria. Então, para você chegar no momento presencial, você precisa ter passado por um conjunto de disciplinas teóricas para você chegar embasado. Tá? Não simplesmente aquele oba-oba, isso não existe. Então, tem modelos e modelos, obviamente. Né? Um cirurgião cardíaco tem que ter um momento presencial, obviamente. Não vai se desenvolver só olhando filme. O filme é interessante e tal, mas apenas um apoio para que ele possa exercer aquele papel dele como médico. Verdade. Uma coisa que eu reparo, assim, as aulas que eu tenho assistido aqui da graduação, não é só o método, né, mas o estilo dos professores
não é mais só aquela parte teórica, né? Traz a experiência junto. Na hora que está passando a matéria, você sente essa diferença. Não está falando simplesmente por falar, não. Ele já viveu, já passou por aquilo. Então, eu acho que isso conta muito mais, na minha opinião, você sentir a experiência que está sendo passada, a troca naquele momento. E isso é muito enriquecedor. E agora, só para finalizar com uma última pergunta, né? Não seria bem uma pergunta, seria uma dica, né? Qual a dica que vocês dariam para uma pessoa que quer começar a empreender, quer começar a estudar, né? O que vocês deixariam para finalizar como desafio para 2018? Bom, como nós já falamos, empreender não significa ser dono de empresas. A maior empresa, o maior patrimônio que você tem é você mesmo. Tá? Então, quando a gente fala, quando eu falo em empreendedorismo, eu falo empreenda para que você seja reconhecido no mercado. Então, você tem que ser diferencial. Sai do rebanho, né? Não fica não seja vaquinha de presépio. Sai do rebanho, né? E se torne uma referência em qualquer coisa, nem que seja em cozinha. Mas se você se torna... Quantos chefes de cozinha vocês conhecem que são realmente reconhecidos pelo mercado? Né? Então, antigamente se falava que um homem ia para a cozinha, era uma coisa meio desaforada, né? Hoje não, hoje os maiores chefes do mundo são homens, né? Estava vendo um papel, inversão de papel em algumas situações. Então, seja o seu diferencial. Então, a dica é, prepare-se, né? Estude, invista em você mesmo. Invista. Quando você está fazendo um seminário presencial, você vai fazer um relacionamento, você vai fazer um networking, né? O ano que vem nós vamos ter um seminário presencial lá no Japão. Não sei se vou estar presente, mas enfim, se eu estiver lá, eu quero ir lá para fazer network, quero conhecer pessoas, quero ouvir pessoas, quero ouvir ideias diferentes, né? E ouça as ideias diferentes, interprete as ideias diferentes. Se uma pessoa tem uma ideia diferente, está investindo, está criando uma coisa nova, não é a tua, né? Ele está pensando em fazer alguma coisa que os outros ainda não fizeram. Então, a ideia do empreendedor, né? A dica que fica é invista em você mesmo, invista. Independente se você é colaborador, se você trabalha na fábrica, se você faz serviço freelancer, se você trabalha por conta, invista, né? Esse é o papel. A Patrícia está aqui hoje, né? Veio participar de um seminário internacional aqui. Não sei qual é a opinião dela sobre o seminário, não perguntei ainda. Mas ela ouviu muita coisa boa e muita coisa diferente. Certamente ela não vai aplicar tudo, né? Mas boa parte das coisas que ela ouviu e de experiências que ela teve com essas pessoas, esse relacionamento, vai fazer com que ela mude a forma dela enxergar o mundo, né? E essa mudança da forma como se enxerga o mundo é que faz você diferente. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem digitais iguais, né? Ninguém tem DNA igual, todo mundo é diferente, todo mundo tem um papel para cumprir no mundo. Cumpra o seu. Tá? É isso. Como bem falou o professor Pianara aí, nós somos um ser especial. Acho que a gente tem que se conscientizar disso e se preparar para que a gente tenha o nosso talento identificado e enriquecido. Quando o professor Pianara falou do network, eu vou citar um exemplo que aconteceu nesse evento aqui em Orlando. Eu sentei lá na minha cadeirinha, eu tenho mania de ficar meio perto da porta para dar as escapadas. E de repente sentou um rapaz do meu lado, paraibano, todo encabulado e tal. E aí puxou papo comigo. E aí eu fui analisando, escutando, porque o Papai do Céu foi muito sábio, né? Ele deu 2 ouvidos e uma boquinha, né? Então a gente tem que aprender a ouvir. Isso é uma arte também. E ele falando, eu fui captando para entender um pouquinho ele. No final dos 3 dias, a declaração dele, ontem à tarde, acho que foi até o professor Pianara que falou, que eu tinha sido um anjo que ele encontrou aqui. Por quê? Porque mudou substancialmente o objetivo dele de estar aqui.
ele veio com um propósito e acabou com a interação, não só comigo, com as outras pessoas, ele acabou decidindo fazer um mestrado que ele nem pensava em fazer. Que ele entendeu o quanto era importante ele se preparar. Ele é empresário, inclusive, lá em João Pessoa. Tem 3 empresas, rapaz. Mas ele entendeu que era muito importante ele se preparar. Então, acho que o ponto fundamental é esse. Vamos nos preparar, vamos nos identificar no que nós somos bons, vamos sedimentar esse conhecimento. Aí não tem dificuldade que a gente não consiga ultrapassar. Basta realmente a gente querer. Realmente. Basta a gente realmente querer. Então, eu acho que as palavras que eu acho que mais foram fortes aqui foram determinação, disciplina, autorresponsabilidade. Acho que foram as 3 coisas que eu pude perceber mais. Agora, comentando um pouco da minha experiência no Interbusiness, realmente, sem contar que os palestrantes foram ótimos, né? Como o Dr. Pianaro colocou aqui muito bem, não é tudo que eu vou aplicar na minha vida. Mas, se eu pudesse resumir, né, eu diria network, troca de experiência, aprendizado. Seriam as 3 palavras que eu colocaria para tudo isso. Né? Tanto sobre todas as palestras e tudo vontade, isso. E vontade. Vontade de investimento. E uma coisa é verdade, uma vez me disseram que seminário, essas coisas, não é bom, não ajuda em nada. Eu não acredito nisso porque em 2014 foi a primeira vez que eu vim aqui para Orlando participar do Interbusiness. A partir dali, a minha visão mudou muito. Eu cresci, eu mudei, comecei a estudar, voltei para a graduação, resolvi abrir minha própria empresa. Então, é bem verdade que até um tempo atrás eu tinha mais 2 parceiros. Um deles era para entrar aqui conosco no vídeo. O William Ferreira, que infelizmente por uns problemas técnicos eu não consegui colocá-los aqui. O Marcos Hideaki também de Nagoya, um abraço para vocês, né? E então, a partir de 2014 para cá, cada ano para mim tem sido um ano de crescimento, cheio de desafios, é verdade, porque cada coisa nova que vem surgindo é um aprendizado novo, né? Então, em 2015, né, foi quando eu conheci o Dr. Pianaro, né? Não, foi 14. Em 2015 nós nos conhecemos no Japão. Isso, em 2015 a gente se conheceu no Japão, né? Que ele foi fazer uma palestra através da Uniexcelência. Foi lá que eu pude ter mais contato e aí a gente começa o quê? A troca de network de novo, né? É você conhecer essas pessoas e isso é muito importante. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Olívio aqui pela presença, por ter participado aqui conosco desse bate-papo com o pessoal do Japão aí. Tem muita gente do Brasil que também entrou nos assistindo. Agradecer a vocês também que estão aqui conosco desde o início. E eu gostaria de passar umas considerações finais para vocês. Muito bom, gente. Foi um prazer imenso estar aqui no evento com vocês. Eu espero estar mais vezes, né? O Olívio também agora vai entrar no processo, né? Você já vai ter mais tempo também para entrar e pela experiência dele com a empresa japonesa, eu acho que isso vai ser importante. Deixo para vocês uma mensagem, né? Vão atrás dos seus sonhos, com planejamento, com metas, com objetivos e, principalmente, vontade. Tá? Se você não tiver vontade, não jogue a culpa nos outros, tá? Porque a responsabilidade é sua. Tá? Ok? Então, a palavra-chave para mim, para fechar aqui, autorresponsabilidade. Obrigado aí a paciência de vocês me ouvirem um pouquinho aí, foi um prazer enorme. Acho que como mensagem final, novamente, você acredite nos seus sonhos, batalhe por isso, identifique o seu talento e se prepare. A razão de sucesso, com certeza, ela é extremamente positiva. E nunca é tarde
para começar. Enquanto você estiver aprendendo, se aculturando, você está vivo. Antes de ontem de manhã, eu encontrei um americano no hotel e o cara, de manhã, estava pulando alegre e tudo. Aí eu falei com ele assim, mas por que você está tão alegre? Olha, eu acordei e respirei, é um motivo mais que o suficiente para eu estar alegre. Então, todos os dias eu estou alegre. É isso. Muito bom. É difícil você ver uma pessoa assim, tão cheia de energia logo de manhã, né? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Só um lembrete aqui final. Em fevereiro vamos ter um webinário que mais pra frente eu vou estar publicando aqui quem serão os palestrantes do webinário de fevereiro. Ano que vem, como o Dr. Pianaro falou, vamos ter o curso presencial e aí eu vou estar passando data, local, horário e aproveitando aqui, fazendo um merchan da Florida Christian University, onde eu também sou uma das estudantes aqui da universidade, a qual eu super recomendo em todos os sentidos, porque você pode estudar em português, tá? Lembrando, e também em espanhol, né? Em inglês. Você tem essas 3 opções, porque já pessoas que não falam português perguntam, mas que língua você estuda? Gente, eu faço em português os cursos, é super, assim, maleável os horários, né? E é como eu já havia comentado antes, a experiência, os professores que dão aula trazem a experiência junto, isso faz uma diferença muito grande. Ok? Um abraço, obrigada. Doutor Pianaro, alguma coisa? Não, muito obrigado pela Ok? Obrigado pela Então, oportunidade. obrigada, gente. Um abraço aplaudindo aqui. vocês. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau.